Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Vocês disseram que queriam filmes de Natal de terror e o mais sugerido lá no meu Instagram foi Krampus. O que vocês não me disseram é que tinha 459 zilhões de filmes dessa criatura. Eu dei uma pesquisada nos índices de aprovações dos filmes lá no IMDb e outros lugares também. E o melhor conceituado foi Krampus, o terror do Natal, e é sobre ele que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixe seu like logo de início para ajudar na divulgação, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu aviso. O longa inicia com o clássico tema natalino tocando no fundo e a imagem de pessoas se matando dentro de lojas para comprar seus presentes. É o legítimo espírito de Natal, o capitalismo. Corta para uma família, mãe, pai, filho, filha e avó, fazendo a ceia de Natal, preparando a ceia de Natal enquanto espera a família da irmã e cunhada caipira chegar. O clima desde sempre é tenso e estressante, parece que apenas o menino Max ainda acredita no Natal. Mas a confusão é tanta que depois de determinada situação, até ele desacredita daquela magia. O que ele não esperava é que isso teria uma consequência. Merry Christmas! Looks like Martha Stewart threw up in here. This is delicious, honey. A little dry. Well, mine's delicious. Mine's dry. Do you want to trade? Krampus, o terror do Natal é um filme norte-americano de 2015, dirigido por Michael Dougherty, escrito por ele e por Todd Casey e Zach Shields. Mas afinal de contas, quem é Krampus? Existe uma lenda germânica em que o São Nicolau, o Papai Noel, é acompanhado o ano todo por uma criatura mitológica de chifres e cascos de bode, que está encarregado de punir as criancinhas que se comportam mal. Krampus trabalha na noite do dia 5 de dezembro e por isso, tradicionalmente, existe a Krampusnacht, ou a Noite do Krampus, em que em países germânicos pessoas se fantasiam dessa criatura com máscaras de madeira e saem aterrorizando a todos. Rola também a Krampuslauf, um desfile anual dessa criatura mística. Parece que aqui no Brasil, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, onde há uma forte colonização alemã, acontece uma celebração semelhante chamada Pelsnickel, em que a criatura aparece coberta de pelos com chifres e carregando um saco nas costas. Eu não sei vocês, mas eu adoro essas coisas, inclusive queria vivenciar uma celebração dessas, mas será que o filme é bom? Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que Krampus, o terror do Natal, é um filme de fantasia com comédia e elementos de terror. Não dá pra considerar ele um filme absolutamente de terror. A produção é muito boa, toda a fotografia, figurinos, cenário, tudo é muito bem ambientalizado no mais clichê espírito natalino. E quando eu falo clichê aqui, não é de forma pejorativa. Os atores estão muito bem dentro da proposta, nós temos Toni Collette, afinal de contas, o roteiro é divertido e até a imagem do Krampus me agradou bastante. Mas quando não aparece muito o rosto dele, mas num geral me agradou bastante. Ele ficou monstruoso e indefinido de forma bem interessante. Tá, Morena, então qual é o problema? Os biscoitos. Não é que ele tem um problema além dos biscoitos, que eu vou comentar melhor na parte com spoilers, mas é que ele é fantasioso demais. Algumas pessoas vão adorar isso porque tá dentro do clima filme de Natal e outras não vão gostar tanto. Ele no geral é bobinho pra assistir no sábado à tarde, dar umas risadas, tudo despretensiosamente. Então eu acho que ele cumpre em parte com a sua proposta, mas não com aquela de que ele foi vendido como uma obra de terror. De qualquer forma, é divertido, eu gosto de filmes natalinos e pra assistir assim no dia 25 de dezembro à tarde com a família comendo pipoca, tá que vai. Krampus, o terror do Natal, tá no catálogo da Darkflix. We heard something on the roof. What the hell is this? Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, chega a família tão esperada, que é a irmã da mãe com o marido, as duas filhas num estereótipo bem masculino, o filho do meio, o bebê, o cachorro e, de surpresa, a tia Dorothy. O que acontece que estressa o Max é que na mesa as duas meninas roubam dele a carta que ele tinha feito pro Papai Noel. E aí elas leem em voz alta, começam a zoar, ele fica muito irritado, brigam, pega a carta e rasga, joga pela janela. Quem tinha incentivado ele a fazer a carta era Omi, a avó, mãe do pai. Imediatamente, quando ele joga a carta pela janela rasgada, uma nuvem se forma em cima do bairro ou da cidade, enfim, e cai a energia do lugar todo.
iniciando uma nevasca. Imagina todo aquele povo dentro de uma casa, sem luz, sem água quente, sem aquecedor e uma lareira sendo aquecida ali, alimentada com fogo o tempo inteiro pela Omi, que diz sempre, não deixem o fogo apagar. Bom, a campainha toca e chegam umas encomendas, um saco cheio de coisas dentro, eles não sabem muito bem da onde. Quem recebe é a cunhada, a Linda, e deixa dentro de casa. A Beth, a irmã do Max, mais velha, tem um namoradinho e pede pra ir visitar ele porque ele não tá respondendo as mensagens e mora a umas 4 quadras dali, no meio da nevasca. E os pais fazem o quê? Deixam. Ela tá indo, né, no meio daquele vendaval, aquela neve, e começa a ficar tudo muito, muito mais escuro do que antes. Como se fosse dia e agora ficasse noite. Quando ela olha, tem uma coisa enorme em cima de uma casa. Ela fica apavorada, começa a correr, essa coisa começa a acompanhar ela pulando por cima das casas e ela consegue se esconder embaixo de uma van. Ali embaixo ela começa a observar patas com cascos circulando a van. Não dá alguns segundos e já começa a gritaria. Bom, na casa já tá todo mundo apavorado porque ela não volta nunca e o Tommy, o pai, pede pro Howard, que é o tio, pra irem atrás dela. Ele tem uma Hummer, né, uma dessas caminhonetonas aí meio Jeep, para poder andar na neve e encontrar ela. Eles vão e encontram um caminhão desses limpa-neve jogado no meio da estrada. O vidro tá quebrado, mas não como se a pessoa tivesse batido e sido jogada para fora, mas o contrário, como se algo tivesse quebrado o vidro de fora para dentro e pego a pessoa. O tio Howard, prontamente com aquela situação estranha, abre o porta-malas do carro e tem o quê? Um monte de armas. Eles vão para casa do Derek, o namoradinho da Beth, e chegando lá tá tudo abandonado e tudo quebrado. Na neve eles veem pegadas de cascos e no fundo a Beth começa a gritar. Eles saem correndo para fora da casa, mas alguma coisa pega o tio Howard por baixo da neve, que eles não sabem o que é. O Tommy consegue atirar nessa coisa e livra o Howard. Quando eles vão pegar a caminhonete para voltar para casa, ela tá destruída. Bom, eles conseguem voltar de qualquer forma. O tio tá machucado e começa toda aquela correria, função, gritaria, as crianças não estão entendendo nada. E eles mandam todo mundo pra cozinha. Eles resolvem esperar a tempestade passar um pouco e dormem todos ali na sala mesmo. O que acontece é que o fogo da lareira acaba se apagando, uma coisa que a Omi ficava dizendo o tempo inteiro pra não deixar acontecer. De repente, uma corrente cai por dentro da lareira com um biscoito amarrado nela, como se fosse uma isca. O primo ali, o filho do meio do tio e da tia, vê aquilo e vai pegar o biscoito, obviamente. E o biscoito tá o quê? Vivo. Gente, nesse momento eu fiquei com muita vontade de desistir do filme, tá? Porque, assim, no geral, todas as coisas que acontecem a gente até consegue relevar, mas o biscoito vivo foi difícil pra mim. Bom, ele é puxado lareira acima e, enfim, aquela gritaria, correria e não tem jeito, o guri vai embora mesmo. A Omi diz que aquilo deve ser culpa dela e conta o que aconteceu na infância. Aí nós temos uma animação bem bonitinha para representar toda a história. Ela explica que Krampus é a sombra de São Nicolau, do Papai Noel, e que ele aparece quando a esperança do espírito natalino está perdida. Foi o que aconteceu na família dela quando era pequena e ele deixou apenas ela viva como lembrete. Então, a partir dali, ela começou a acreditar no Natal e cuidar para que as pessoas na volta dela também continuassem acreditando. Bom, alguns acham que é bobagem, outros já acreditam um pouco mais porque viram o tal do biscoito vivo, não é mesmo? Eles resolvem armar um plano, então, de pegar o limpa-neves que estava jogado lá no meio da estrada, sair da cidade, retornar com ajuda para achar a Beth e o Howie, o gurizinho que foi puxado pela lareira. Nesse meio tempo, as meninas, as irmãs, escutam a voz da Beth chamando elas no quarto lá em cima. Quando elas vão atrás, e aí a família vai atrás dela para ver onde é que elas estão, tem uma caixa dessas de palhaço, sabe aquele palhaço que tu aperta e pula da caixinha? Enorme, gigantesco, engolindo uma das meninas. E assim, eu achei esse momento bem legal, porque, por exemplo, diferente dos biscoitos, ficou uma coisa mais terror, assim, porque palhaço, né, já faz um pouco de sentido. Palhaço com dente, então, mais ainda. Oh, come on. Na encomenda aquela, vieram mais bonecos assassinos, além dos biscoitos. Gente, eu tô indignada com os biscoitos, desculpa. Mas é isso, eu acho que os bonecos funcionaram porque eles dão um toque mais terror mesmo. Lógico, né?
pensando em bonecos assassinos, mas a gente tem tantos Chucks por aí que acho até que funciona. Bom, o caos está instalado e aí começam a entrar criaturas pela janela, e essas criaturas são como se fossem os duendes, vamos dizer assim, do Krampus daí, né? E a caracterização deles lembra muito os figurinos dessas celebrações que rolam aí pelos países. Eles pegam o Howard e a tia Dorothy e vão embora. O pai, a mãe e a sua irmã, a tia Linda, uma das filhas lá que tá viva ainda e o Max vão até Olimpa-Neves. A Omi resolve ficar para enfrentar o Krampus. E é aí que ele aparece. Vem descendo pela chaminé com um manto enorme, vermelho sujo, assim. O rosto que lembra de um velhinho, não de bom velhinho, né? Chifres, uma enorme corcunda, os cascos correntes. Eu gosto bastante da imagem. Infelizmente, a Omi não tem chance com ele e lá com o pessoal que estava indo pro Olimpa-Neves, no final das contas, só sobra o Max. O Krampus então aparece para ele e deixa o guizo, o mesmo guizo que ele tinha deixado para Omi na infância, agora para ele, para que também sirva de lembrete. O Max não se conforma com aquilo e vai atrás dele. Daí ele encontra o que seria o trenó da Deep Web, porque assim é toda a caracterização do Papai Noel, só que da Deep Web, e joga o guizo no chão. Nesse momento abre um buraco enorme, como se fosse assim, direto pro inferno, né? Ele pede para que, por favor, ele seja levado no lugar de toda a família e a família volte, mas o Krampus só pega e joga ele dentro do buraco mesmo. Eu tava satisfeita com aquele final, ok, não é um final feliz, aí o Max acorda. E eu pensei, não me diz que foi um sonho. Mas a imagem tá ali meio estranha, meio nebulosa, ok. Ele desce as escadas, tá todo mundo na sala, é manhã de Natal, abrindo os presentes. Quando ele abre um dos presentes, é o guizo do Krampus. Aí a imagem se afasta e o que acontece é que a casa deles agora tá dentro de uma daquelas bolinhas de Natal, do lado de várias outras bolinhas com casinhas. E acaba o filme. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're... Foi o que eu falei. Como filme de terror, assim, não serve muito, mas como filme de terror de Natal, até que funciona. E aí, o que vocês acharam de Krampus, o terror do Natal? Conseguiram achar ele? Porque sim, ele tá na Darkflix, mas tem 1 milhão de outros filmes intitulados Krampus, fora os que tem Krampus, mas não tem o nome. Deixem aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, @morenodosanjos, igual pra Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo de Natal.